Tem muita gente vendendo o F1 como se fosse um atalho pra imigrar pros Estados Unidos. Só que assim, F1 não é imigração. Ele é visto de estudante, meu amigo. E se você não entender isso antes de você vir, você pode gastar muito dinheiro e, pior ainda, ter que voltar pro Brasil, velho. Olha só um exemplo rápido pra você já entender o tamanho desse problema. Se você vem pros Estados Unidos com o visto F1 e a sua esposa vem com o visto F2, ela literalmente não pode trabalhar. Tipo assim, zero. Zero, na dica. É ilegal F2 trabalhar nos Estados Unidos. Só que isso, galera, a maioria dos canais não fala porque não dá o quê? Não dá o hype, né, gente? Hype, né? Então fica até o final do vídeo, porque no final eu vou te mostrar exatamente quando o F1 pode sim ser a sua porta de entrada e quando, ó, não pode. Sem hype, sem ataque, baseado em história real de membro nosso do canal, galera. Então, se isso te interessa, fica até o final. Eu sou a Júlia. E eu sou o Lucas e a gente mora em Austin desde 2022. A gente já ajudou mais de 200 membros no nosso grupo lá do WhatsApp e também no curso a tomar essa decisão. Então se inscreve no canal, deixa o like porque ajuda demais o algoritmo a entregar esse vídeo pra quem precisa ver também, né? Porque você tem que compartilhar, certeza. você é nosso brother. Então bora pra esse vídeo entender porque o F1 não é imigração. Editor, roda a vinheta. O que é o F1 e por que ele viralizou? Bom, primeiro, galera, é importante entender o que é o F1, né? É importante, né? O F1 é um visto de estudante. Você entra nos Estados Unidos pra quê, Júlia? Para estudar. Pra estudar, exatamente. Pode ser graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado ou até escola de inglês. E por que esse visto virou febre aí nos últimos anos, né? Nos grupos de imigração? Porque na prática, galera, ele parece o caminho aí mais acessível. Você não precisa já ter uma empresa te patrocinando, não precisa provar de que é o cara, uma referência nacional na sua área, e muitas escolas, inclusive Julia Duarte, conseguem emitir o I-120 relativamente rápido, que é o documento que você precisa para tirar o visto. Então, para quem tá no Brasil querendo vir logo para os Estados Unidos, o F1 acaba parecendo o caminho de menor resistência. Só que é aí, cara, que mora o perigo. Mais acessível não significa mais simples, e muito menos significa imigração garantida. Não significa que você não vai ter que labutar, né? Não significa isso, gente. E aí vem a promessa que você, tenho certeza que você já deve ter ouvido mais de 1000 vezes por aí. Você vem de F1, faz aí o seu curso, depois usa o CPT para trabalhar durante o curso, depois você usa o OPT para trabalhar até 3 anos depois de formado, e nesse meio tempo você consegue uma empresa que te patrocina pro Green Card. Caraca, que sonho, hein? Aí pronto, né? Virou imigrante, sei lá, gente, vocês não acham que soa fácil demais, né? Mas antes de eu te mostrar onde essa promessa quebra, eu vou falar uma coisa só uma vez nesse vídeo que é importante, galera. A gente não tá aqui pra falar mal do F1, Não. tá? O F1 é sim um caminho legítimo e milhares de pessoas vieram assim e deram certo, tá? O problema é quando vendem o F1 como imigração garantida. Presta atenção nessa frase aqui, ó. Imigração garantida. Não é. Ele é um visto de estudante. E como todo visto, ele tem regras que mudam tudo se você não conhecer elas antes. As 3 armadilhas reais. E são 3 regras específicas, gente, que vira armadilha pra quem vem pra cá despreparado. Pra cada uma delas, a gente vai trazer a fala de um membro nosso, né, que tava 100% decidido a vir de F1 com a família e ele desistiu de última hora. Por questões de privacidade, a gente vai manter o nome dele anônimo. O que ele escreveu no nosso grupo é ouro pra qualquer brasileiro que tá pensando em vir pros Estados Unidos. Nesse caminho do F1, né? Com certeza. Importante. Então vamos ficando até o final do vídeo. Já deixa o like, hein? Armadilha 1. F2 não trabalha. Bom, galera, armadilha número 1 é F2 não trabalha. F2 é o visto que o seu cônjuge recebe, o teu dependente, o dependente do F1. E o F2 não pode trabalhar, nem de carteira assinada, nem de freela, nem de autônomo. Ah, Luca, mas não, nada. Ele pode estudar inglês part-time e ponto, é isso que você pode. Vou ser muito honesta agora. Eu preciso falar disso porque, assim, eu vejo isso destruir casamento. A gente já muito viu a gente triste. ir embora pro Brasil por causa disso. Já vimos. Imagina assim, sua esposa largando a carreira dela já consolidada aí no Brasil, chegando em Austin, ou no Texas, ou nos Estados Unidos, qualquer lugar que você decidir, e simplesmente não podendo fazer absolutamente nada. Vai ficar com as pernas cruzadas no sofá, olhando pra parede o dia inteiro, esperando você simplesmente voltar e
da sua aula, né? Eu já vi casos de mulher entrar em depressão por conta dessa situação, gente. É algo muito sério que tem que ser pensado e precisa ser planejado. E olha que o membro do nosso canal escreveu pra gente nesse ponto que a Julia colocou, e eu vou colocar palavra por palavra aqui, sem tirar nem pôr, hein? Então, abre aspas, a ideia inicial era minha esposa ir com F1 e eu ir com F2. Só que o F2 é bem limitado, praticamente não pode trabalhar. Fecha aspas. E ele fechou com a frase que pra mim resume essa armadilha inteira, Júlio Duarte. Abre aspas. O que mais fez a gente desistir do F1 foi o fato do F2 não poder fazer nada. Mas calma, cara, não é que o F1 ele não funciona. Ele funciona por um perfil específico de pessoa com um plano específico. E no final do vídeo eu vou te mostrar exatamente isso. Então continua comigo e já deixa o like pra gente que ajuda demais esse algoritmo continuar entregando o vídeo. Ó. Armadilha 2. O custo dobra se forem 2 F1. Bom, armadilha número 2. A pergunta natural depois da primeira, não é, Julia Duarte? Você fala assim, bom, já que o F2 não pode trabalhar, então vamos eu e você de F1. Beleza, mas aí o custo dobra. Você paga 2 escolas, 2.120, que é o formulário pra você pegar o visto, como eu já falei anteriormente. Em Austin, só pra você ter uma ideia, escola de qualidade pro F1 sai entre 8 e, pasmem, $25 mil por ano, gente. vezes 2. Que a gente tá falando de 2. Mais aluguel, mais carro, mais saúde, mais comida. Então, tudo vem junto. E o membro nosso me escreveu exatamente isso. Abre aspas. Depois cogitamos nós dois irmos como F1. E isso iria aumentar os gastos com o estudo, porque seriam 2. Fecha aspas. Tem um detalhe. Ele tem filho. Então, assim, não é só a escola dos dois ali. É a escola dos dois, mais a escola da criança, mais plano de saúde da família e simplesmente a conta ali, gente, não tava fechando. E olha, eu entendo perfeitamente o caso dele, porque quando você tem filho, gente, cada dólar com certeza pesa de forma diferente. E você pensa vezes 2, né, antes de fazer qualquer coisa, né? Você tem outras pessoas dependendo de você, com certeza, cara. Armadilha 3. Se PT ou PT dependem da sua preparação. Bom, armadilha número 3, e essa, cara, é a mais subestimada. CPT, pra quem não sabe, é o trabalho durante o curso. Então você pode trabalhar usando o F1. O OPT é o trabalho depois de formado. E ele dura até 3 anos se você for da área STEAM, que é tipo TI, engenharia, ciência de dados, qualquer coisa relacionada a ciências e matemática, assim. A regra do CPT part-time, ou seja, meio período, é até 20 horas por semana e você pode fazer isso durante o curso inteiro. E aí full-time, às 8 horas por dia, né, você pode fazer no máximo até 12 meses. Mas assim, em tese, dá até pra trabalhar bastante, né? Sim. Mesmo sendo part-time, mas você pensa, né, part-time vai reduzir o salário e tal, é por isso que a gente fala, né, atenção. Só que tem um detalhe gigante, galera, que é muito importante. Pra usar o CPT ou OPT, você só precisa que uma empresa americana te contrate. E é aí que pode ser complicado isso aí, cara. Pode ser, ó. E olha o que o membro do nosso canal escreveu sobre isso, galera. Abre aspas. O ponto do CPT do OPT depende muito de conseguir oportunidade depois. E pelo que venho vendo, o mercado não tá fácil. Fecha aspas. E assim, ele tem um ponto, ele tá certo. Se você não conseguir emprego durante o OPT, seu visto vence e você vai ter que voltar pro Brasil, cara. Depois de 2, 3, 4 anos investidos, 100, $200 mil já gastos, você tem que voltar pro Brasil, né? Então, gente, tipo, não dá. É complicado, cara. E olha, a gente tem membro que conseguiu emprego com o CPT, full time, plano assim, direitinho. E a gente também tem membro que acabou ficando parado e teve que voltar pro Brasil. E assim, o que separa, né, um do outro é tão claro que dá pra gente te explicar aqui em 1 minuto. Vou explicar agora, Julia Duarte. Calma, gente, calma. Isso eu vou explicar pra vocês no final desse vídeo. Deixa o like. E no nosso grupo de membros, assim, a galera tem uma discussão forte. Teve um outro ângulo que rolou que a gente achou importante trazer no vídeo de hoje. E a pergunta foi, posso vir de F1 e continuar trabalhando remoto pra empresa brasileira? E a resposta curta é zona cinzenta, cara. Tem advogado sério dos dois lados falando coisas diferentes. Tem o risco da bitributação, porque os Estados Unidos e o Brasil não têm acordo de bitributação. Tem o risco da IRS, que é a Receita Federal aqui dos Estados Unidos. É realmente um campo minado. E olha, gente, isso aqui não é dúvida pra se resolver em grupo de WhatsApp. A multa da IRS chega a 50%
10%, ou seja, metade do que você ganhou. Então, assim, em casos graves, pode chegar até cancelar o seu visto. Então se você tá trampando nessa zona, é importante ficar de olho. Gente, então assim, quando entra na zona cinzenta de visto e imposto, você precisa ter um profissional especializado. E é exatamente por isso que a gente fechou parceria oficial com a Amorim Global. A Amorim Global é o escritório de imigração que a gente indica e a gente confia, galera. A primeira conversa com eles é totalmente gratuita. Chama Diagnóstico de Imigração. Eles olham seu perfil e te falam qual visto encaixa de verdade pro seu caso. Qual é o caminho real e não o caminho do hype do Instagram. E se você fechar algum serviço com eles, a audiência do Casalshin tem 10% de desconto. O link tá aqui na descrição desse vídeo. E pra quem tem essa dúvida específica de trabalhar remoto, imposto e bitributação, aí é o tipo de coisa que precisa ser validada mesmo com um profissional. Então, ó, corre ali, primeiro link da descrição, 10% de desconto, cara. E se você ainda nem sabe qual visto serve pro seu caso, não quer pagar um profissional, não quer conversar com ninguém, a gente tem uma ferramenta grátis no nosso site, casalshin.com, chama Rota Americana, cara. Ele é um quiz de 10 perguntas, baseado em 8 tipos de visto diferentes, e em 5 minutos você sai com um top 3 e timeline e action items grátis e sem cadastro. E aí, se você se cadastrar, você ganha mais benefícios ainda. Então, corre lá no site do Casalshin e dá um papo na Amorim se vocês estiverem precisando, cara, porque é importante se regulamentar, hein, cara. Bom, agora depois de tudo que a gente te mostrou, eu vou te falar uma coisa que muita gente não vai gostar de ouvir. O F1 pode sim ser o caminho de imigração, cara, ele pode mesmo, mas infelizmente não pra todo mundo. Não com qualquer plano e definitivamente não na sorte. Quem dá certo aqui faz uma coisa muito específica e é exatamente isso que a gente vai te falar agora, que a gente ficou te prometendo o vídeo inteiro, então deixa o like. E olha só o que tá escrito lá no nosso grupo. Um outro membro nosso, né, o Gabriel Aires, falou uma frase que pra mim, gente, fechou essa questão. Ele disse que tem um grupo onde meninas reclamam que tá super difícil de arrumar emprego em TI aqui nos Estados Unidos. Só que ela é júnior e só sabe suporte. E o Gabriel respondeu palavra por palavra, abre aspas. Aí realmente é um marasmo de dificuldades. Fecha aspas. Se você não entendeu o ponto do vídeo até agora, eu espero que você entenda agora, porque essa frase fechou tudo. O problema, meu querido, não é vir de F1. O problema é vir com o F1 achando que F1 é caminho de imigração direto. F1 é visto de estudo e não imigração. E como o F1 não te dá status de imigrante, você precisa de uma qualificação ainda maior para poder virar imigrante depois, né? Então não adianta você simplesmente vir pro F1 e achar que tudo vai acontecer. Cada visto exige um nível diferente. Então, por exemplo, para um A1, você precisa ser referência reconhecida na sua área. Para um EB2NW, você precisa provar mérito de substância nacional que o seu trabalho beneficie os Estados Unidos como país. Para você ser contratado como CPT durante o F1, você precisa ter a skill que a empresa americana paga para ter. Então você precisa estar especializado naquela área. Não dá para você chegar aqui feijão com arroz e achar que tudo vai se materializar pra você, entendeu? E tudo vai dar certo. E é aqui que tá a parte que ninguém fala. F1 te dá uma coisa que os outros vistos não te dão. Tempo dentro dos Estados Unidos, mas não pra você ficar sem fazer nada. Tempo dentro dos Estados Unidos pra você se transformar profissionalmente. Outros caminhos, tipo o O1 e o EB2, direto do Brasil você já aplica, mas eles exigem que você já chegue como um imigrante qualificado. O F1 não. O F1 deixa você entrar, se transformar, evoluir, provar valor aqui dentro, agarrar a oportunidade e aí assim você vem, faz o seu mestrado em área de demanda americana, faz o seu networking, constrói o seu portfólio pra fazer as empresas daqui te enxergarem e aí, por exemplo, você aplica depois pro EB2NW dentro do país, não é, amor? Exatamente. Olha bem o que o Lucas falou. Se transformar, gente. Quem chega de F1 e fica igual saiu, né? Volta pro Brasil. Não tem jeito. E olha, isso aqui, gente, não é sobre sorte, tá? É plano de transformação. Você sai do Brasil já sabendo, eu vou de F1, eu faço meu mestrado na área X e durante esses 2 anos eu viro outra pessoa profissionalmente.
Aí, enquanto eu me preparo, nesses 2 anos enquanto eu trabalho, eu faço publicações, faço networking, vou ter histórico de trabalho americano. Cara, e pode ser um pacote completo, como a Júlia falou, com o EB2NW. E assim, esse é o caminho que muita gente faz e funciona. Mas funciona por quê? Porque tem um plano, Porque né? tem um plano, ele não vê a Deus dará. Olha o quanto de coisa que tem que Não depende pensar da antes, sorte, né? entendeu? Exatamente. E antes da gente fechar esse vídeo, eu quero que você se lembre, né, dessas 3 armadilhas, porque elas são o que separa realmente, né, de quem vai dar certo e de quem vai voltar. A primeira, F2 não trabalha, então pensa 2 vezes antes de trazer alguém da sua família como dependente. Segunda, se vocês forem 2 de F1, o custo vai dobrar de verdade. E a terceira é CPT e OPT só funcionam se você se preparou antes de chegar aqui. Anota essas 3, manda essa parte do vídeo aí pra quem você ama e que tá pensando em vir aqui pros Estados Unidos. F1 não é migração, ele é ferramenta. E ferramenta nas mãos de quem tem plano vira caminho. Nas mãos de quem não tem, vira aposta, e uma aposta, digamos, muito custosa, muito cara. Muito cara, gente. Então, se esse vídeo te ajudou, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, aproveita também, já ativa esse sininho e manda esse vídeo pra qualquer brasileiro que você conheça que tá pensando em vir com o visto F1 e ainda não pensou em metade dessas coisas. E se você tá com aquela pergunta, B2NW e tudo mais, cara, a gente fez um vídeo também de B2NW, foi o caminho, inclusive, que desse membro que a gente falou no vídeo de hoje inteiro, usou como exemplo, escolheu pra seguir, tá aqui no iCard aparecendo, você já pode clicar e já vai pra aquele lá e assiste. E mais uma vez, Amorim Global, muito obrigado, cara, a gente fechou essa parceria, a gente espera que vocês gostem, porque muita gente perguntava, nossa, casal, vocês não tem quem indica? Bom, agora a gente tem. Vocês entram em casalteam.com, tá tudo lá, ou clica aqui no link e marca já sua conversa com a Amorim, que eles vão adorar te atender, não é isso, Júlia? É isso mesmo, então a gente se vê no próximo, até lá. Diretamente de Austin, Texas. Ticaricatou.